a nossa temática aí que nós estamos fazendo, você sabe disso, que, né, que a gente trouxe aqui nos nossos episódios, é o Apocalipse e as guerras atuais. E o pessoal anda meio nervoso, meio tenso, né? E será que é o fim do mundo? Será que não é? Será que é a profecia se cumprindo? Será que não é a profecia? E tal, né? Renato, assim, com base nessas questões aí, né, nessa temática nossa aí, né? Assim, o que é o Apocalipse? É o fim do mundo, né? Ou uma revelação? A Apocalipse, né? Se a gente olhar para a tradução dela, né? A palavra Apocalipse, ela tem dois sentidos, né? Assim, se olhar na língua mais antiga, que é hebraica, você vai observar que é os fins dos dias, né? E se a gente olhar para o nosso português, que é onde a gente já veio do grego, né? Do latim, também né, tem no português é revelação. Então, se a gente observar isso, a gente vai ter um entendimento de uma revelação, né? Na verdade, ele é um livro que não é para assustar, a gente não pode, né, conciliar com os dias de hoje, que na verdade é um livro escrito há mais de 2000 anos atrás. Então, se for analisar, você vai ver que assim, ela é tanto para o presente, né, para aquela época, tanto para o passado, que fala um pouquinho do passado. Você vai olhar que Daniel já falou um pouco do Apocalipse, né? Você vai analisar as visões, as profecias de Daniel ali. Então, por isso que a gente não pode só trazer para o dia de hoje, né? Então, por isso eu vejo o Apocalipse, não que eu vejo, né? A gente estudar no hebraico, o significado é os fins dos dias, né? No grego vai falar que é tirar o véu. Então, se eu observar, é algo que está escondido, que Deus, né, revelou ali para o apóstolo João, né, na ilha de Patmos. Então, se a gente analisar, é um dos maiores livros, né? Se você estudar escatologia, você vai ver que é uma matéria maravilhosa. Você começa a ler o livro de Apocalipse, você começa a se apaixonar por eles, né? Porque não é um livro que você só lê, você tem que estudar ele, né? Então, quando eu falei pro irmão, o Apocalipse para mim na verdade, para mim não, né? Ela é um livro escrito já há tanto tempo, para chegar para nós ali no ano de 90 a 95, né? Que o João escreve esse livro. Você vai observar que foi de lá para cá, não teve alteração nele. Então, quando fala de Apocalipse, tem gente que tem medo, né? Eu já gosto do Apocalipse, já li bastante vezes esse livro, leio até hoje. Até porque, né, Renato, não é um livro tão simples, né? Não, de maneira assim, eu vejo nenhuma. Que muitos pastores, às vezes, acabam não falando muito na igreja, né? Porque, assim, são temas que não dá para ser pregado, assim, em 1 hora, às vezes, Exatamente. em meia hora, não, em 15 minutos. Porque as igrejas hoje em dia, normalmente, o culto o quê? O culto é 1 hora, 1 hora e meia, no máximo aí. No máximo aí, depende de cada igreja, né? E, então, assim, são temas que precisam ser muito mais aprofundados, né? Exatamente. Porque, assim, a gente tá fazendo agora aqui, a gente fez uma temporada, então já tá na 5ª temporada. Então, assim, praticamente, acho que cada pastor trouxe um ponto de vista, né? Trazendo, juntamente com o seu, vai ser um outro ponto de vista aqui, mas sempre vai fechar no mesmo conceito aí, no mesmo princípio. Obviamente, né? Mas às vezes a forma de interpretar tem que ser bem detalhada. E às vezes a igreja não tá muito assim acostumado a isso, né? Exatamente, é porque aquilo ainda tá falando, né? Que hoje existe várias traduções, né, da Bíblia. E que não falei, se você for só ler o livro de Apocalipse de forma literal, você vai achar difícil, você não vai entender, né? Mas se você começar a ler e trazer uma tradução simbólica, porque o livro de Apocalipse ele é simbólico, né? Você sabe que tem bastante visão ali. Então você vê pessoas que pegam ali um versículo isolado ali e quer trazer pro dia de hoje, pega um versículo isolado ali e quer trazer um contexto em cima daquilo ali, e você vê que não tem nada a ver do livro, né? Por isso que ele é um livro que a pessoa fala, dramático, não é dramático, é um livro temático, né? E eu gosto muito do Apocalipse, eu gosto de ler bastante, porque o Apocalipse ele mexe com a gente, sabe? Ele fala o que aconteceu, fala o que tá acontecendo e ele fala o que vai acontecer, né? E o legal é que é um livro escrito por alguém que tava dentro da prisão, né? Exato. Ele tava na ilha de Patmos. Tava na ilha de Patmos. Isso, ele tava ilhado, né? O apóstolo João, o último dos apóstolos. Ele não tava preso ainda, né? Não. Preso nas cartas. Né? Isso, tá vendo, não, gente? ele não tava preso, né? não. Ele tava na ilha de Patmos, né? João ele foi ali por causa de pregar a palavra mesmo, né? Uhum. Então ele tava na ilha ali. Olha só, gente. Então, se você for olhar o sentido da palavra Apocalipse, né? Ela vem como se fosse do apocalíptico, né? Que acontece? Tirado da sombra.
Olha Então não é só. algo que fica oculto ali. Tem pessoa que o livro do Apocalipse, você nem fala na igreja, mas não é que não fala. É que é algo que estirou, que estava escondido ali, né? Foi uma visão tremenda que Deus deu para João ali, que você observa, você começa a estudar e ver, meu Deus do céu, é algo sobrenatural, sabe? Para aquela época ali, se a gente analisar, né? Começa a usar os símbolos ali, meu Deus do céu. É coisa que se não é conversar aqui, a gente vai longe aqui. Então vou responder meio que você for perguntando. Mas se eu não deixar falar, ele fala bastante. Gente, se eu passar por aqui, eu tô com dois, apesar, né, o Júnior é estudante de teologia. O Renato já é formado em teologia, né? Fez um período de um módulo de teologia aí, né? Não deu um doutorado, né? Mas alguma coisinha, né? Você estudou teologia, sabe se defender alguma coisinha, não. Então, se eu passar por aqui, gente, vocês me perdoam aí. Esses caras aqui, olha aqui, Não. tá ali só desordem aqui, ó. Aquele errar, eu falo, hein? Ixi, já tá com um pedaço de pau na mão ali. Já tá pronto, Deus Se eu falar pobrinho, já lembro. Assim, né? É lógico, o nosso contraste dessa live nossa, essa live nesse episódio da 5ª temporada, o nosso contraste é com as guerras atuais, né? Então, o pessoal tá meio com medo. Esses tempos aí, um pouco mais para trás, tivemos a guerra da Ucrânia lá e tá acontecendo a guerra ainda, mas o destaque maior hoje em dia, né? É a guerra de Irã, Estados Unidos, Israel, Estados Unidos ali, é tudo que está acontecendo ali, né? E quando a Bíblia fala de guerra, né? Isso é algo específico assim, ou sempre aconteceu esse ambiente de guerra, Renato? Quando a gente fala de guerra, Manuel, até é interessante assim, né, a gente falar sobre guerra, né? Trazendo para o lado geográfico, você olhar ao lado da história também, eles falam da guerra mundial, né? Primeira Guerra Mundial. Mas se for analisar, não foi uma guerra mundial, né? Se for analisar, não teve país que não se envolveu naquela guerra, né? Não vou citar os países aqui, mas se a gente voltar um pouquinho para a história, sair um pouquinho da Bíblia, né? A gente vê que o único evento mundial que já aconteceu na face da Terra é o dilúvio. O dilúvio, sim, um evento que aconteceu, pegou o mundo inteiro. Mas agora fala a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, agora eles falam, vamos ter a Terceira Guerra Mundial. Mas, na verdade, mundial tem que ser um fenômeno que abrange o mundo inteiro, não é verdade? Então, se você for para analisar, o fenômeno que vai acontecer assim não é mundial. Agora, daqui a pouco, quando você fala do Apocalipse, fala, quero trazer as guerras junto com o Apocalipse ali. Então, se for analisar, guerra, desde que o mundo é mundo, teve guerra. Sim. Não é verdade mesmo? Se a gente analisar, falar, mas então tá tendo guerra lá, certo? A gente fica atento, tem os sinais da Bíblia, né? Tem, e aí você olha para Mateus, quando Jesus está dando o sermão do monte, ali, sabe? Mateus 24, no versículo 3, ele fala para nós dos princípios das dores. Então, se for analisar, quer ver? Eu vou até ler para você ver aqui. Que fala, pra gente não falar que eu tô tirando argumento de mim, né? Mas se a gente analisar a parte das guerras, desde que o mundo existe, teve guerras. Então eu não vejo, assim, a guerra como o princípio, assim, da voz, assim, já tá tendo guerra, Jesus vai voltar já. Não, na verdade a guerra é os princípios das dores. Que tem muito cristão agora nesse momento que tá acompanhando a gente, já estão aí, uns já nem saem de casa mais, né, gente, e hoje em dia, tipo assim, hoje em dia o que acontece? Tá cheio de doenças, depressão, síndrome do pânico, né? E tem gente que às vezes leva isso a afinco, às vezes acaba nem saindo de casa, fica preocupado, ou será que é agora que vai ser? Mas eu acredito que é que nem os pastores já tiveram aqui, né? Pastor, acho que foi o pastorado que passou aqui, no primeiro episódio nosso, ele falou, né? É um alerta de Deus, né? Aproveita, né? A chance que Deus tá dando pra nós, né? Aqui, fica esperto. Se você for olhar no que eu tava falando por mão lá. Vamos lá. Mateus 24, né? Fala assim, lá no capítulo 3, ó. No versículo 3. Ó, Jesus estava sentado no monte, né? Aí ele vai falar assim, quando que vai acontecer? Aí os discípulos chegam nele e vai perguntar. Quando que vai ser o fim, né? Quando que vai acontecer essas coisas? Diga pra nós, né? Que sinal que haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Aí Jesus vai ali, Jesus fala assim, ó, tenha cuidado para que ninguém vos engane, né? É onde que a pessoa usa as guerras ali, tem pessoas que usam jornais, usam a política, para tentar o quê? Dispersar, tentar enganar as pessoas. A gente sabe que pelos acontecimentos, sim, falta pouco para Jesus vir. Mas as guerras é muito fraco para a gente usar esse fenômeno que Jesus fala aqui, ó. Porque muitos virão em meu nome, enganarão a muitos, né? Olha lá, e aí fala no 6, ó, e vocês ouvirão falar de guerras, ó, onde nós tá no nosso assunto, e rumores de guerra. Ó, fiquem atentos, não se assustem,
porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Agora, o que você vai crer? No que eu tô falando aqui? No que você escuta falar? Ou você vai crer na palavra de Jesus? Com certeza, a palavra. Você tá entendendo? Então aí ele vai dar o sinal pra nós da volta dele. O sinal dele fala assim, ó, vai ter guerra, vai ter rumores de guerra, vai ter doença, vai ter praga, peste, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então o que a gente tem que entender? Tá acontecendo a guerra lá, pastor, então a qualquer momento Jesus vai voltar. Sim, a gente vai voltar, mas não por causa da guerra, porque ele vai deixar o último sinal pra nós. Se você ler, ó, no 14 mesmo, ele fala assim, ó, e será pregado esse evangelho a todo reino, por todo mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Você viu como é que vai ser o final do tempo? Como é que Jesus vai voltar? Não é através das guerras. Porque aquilo eu falei pra você, as guerras naquela época já tinha guerra. Sim, sim. Você sabia? Em Roma tinha guerra. Você vai analisar que quando Paulo foi preso ali, já tinha disputa por poderes. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que já tinha conflitos. Então, se a gente analisar, a guerra sempre existiu. Sempre existiu. Você vai analisar que o Irã e Israel. Mas há quanto tempo que os dois já brigam? Desde o Antigo Testamento. Porque você sabe que ali é uma nação de Israel e uma nação de Ismael. Os dois irmãos que brigaram. Você tá entendendo? Então aquilo ali, meu irmão, desde dos tempos antigos, né? Então se você for analisar a história da igreja, eu mesmo particularmente, tá tendo guerra lá. Não, eu não me assusto. Agora eu me preocupo o quê? Com esse último sinal que eu falei pra você. Do evangelho ser pregado a toda criatura. E é aí que nós tem que alertar, porque nós tá conversando nós dois aqui. Mas aqui tá sendo filmado. Isso aqui tá transmitindo, pode entrar em qualquer país. Sim. Né? Não depende dos países, mas tá saindo fora do Brasil. Sim, vai. Tá conversando aqui, tá em outros estados. Então, se você parou para analisar que hoje a palavra de Deus ela tem um caminho tão rápido para chegar até as pessoas? Não, a informação hoje é muito grande. Você tá entendendo? Com a tecnologia que existe então, hoje. Isso que é o sinal perigoso, isso que é o sinal que tem que nós despertar. Porque hoje você vai lá na África, lá as criancinhas têm um celular para fazer vídeo, para lançar no Face, né? Por mais que venham os missionários, às vezes não tem lá a condição de ter alimento, mas tem um missionário lá filmando, tem um missionário lá levando, né? Tem bastante país que na nossa obra faz, sabe? Trabalho fora do Brasil. Então eles levam lá o material, levam curso de teologia para as crianças, né? O ministério tem um instituto lá que dá aula para as crianças. Legal. Então tem as escolas do Paquistão, onde o nosso ministério adotou criança. Então a informação, a palavra de Deus, ela está sendo pregada. Então esse que era o último sinal da vinda de Jesus. O evangelho chegar aos quatro cantos do mundo. Exatamente. Então você vê que ele mesmo fala assim. Então quando falar de guerra, rumores de guerra, a gente tem que ficar o quê? Em alerta, sim. Ficar atento, né? Porque não precisa Jesus aparecer no céu, porque e se amanhã depois você não acordar? Pra nós já era. É verdade. Jesus já voltou pra nós. Você tá entendendo? Eu tô preocupado que Jesus vai vir e vai arrebatar a igreja. Vai acontecer. A palavra diz isso. Mas e se amanhã depois, quanto que hoje não acordou? É verdade. Na verdade, assim, é a preparação, né, Renato? Tem que estar sempre pronto, né? A sentinela, né? Tem uma mensagem que fala sobre isso, né? Ezequiel fala sobre a sentinela. Né? Vamos exatamente. É isso mesmo. Ezequiel fala sobre isso, né? Exato. Que tem que estar em vigia, né? A sentinela fica em vigia. Qualquer alerta, ele tem que estar atento, né? Assim é nós. A Bíblia fala das 10 virgens, lembra das 10 virgens? Que 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Então, e o que a gente aprende com isso? O preparo. Por isso que nós estamos hoje frequentando a igreja, estamos hoje, né, obedecendo a palavra, vendo que a palavra nos ensina, né, para que quando chegar esse grande dia, que vai chegar esse dia, mas aí a gente vai fazer o quê? A gente vai estar esperto. Falou, opa, eu já li isso na palavra. Jesus já me alertou, né, através da sua palavra. Então você não vai ser enganado. Por isso que ele falou, ó, tome cuidado, porque muitos vai vir em meu nome, me enganando. Eis Cristo aqui, eis Cristo ali. Mas ele falou pra nós, falou, não, vai ter guerra, mas não é o sinal da minha vinda ainda não, é o princípio das dores. Olha só. O Renato, Apocalipse, né? Ele é mais assim, é mais assim, interpretado de forma literal ou mais simbólica? Mais simbólica, você falou agora de pouco, né? Não, mais simbólica. Tem muitos símbolos ali, né? Que coisa que acontece ali, né? Pô, aquilo que eu falei. Se for ler ela da forma literal, você vai ler por cima ali, você não vai entender nada.
né? Porque quando fala lá, se não me engano, ali em Apocalipse 8, né? Tem uma frase só. Fala que houve silêncio no céu. Você vê? Pô, mas que silêncio é isso no céu? E se você for olhar um pouquinho mais fundo, você sabe o que significa o silêncio no céu? Não, vamos lá, vamos falar pra nós aí, vamos aprender. A vinda de Cristo. Verdade. Ali é quando Jesus vai vir arrebatar a tua igreja, né? Tem os pré-tribulacionistas e tem os pós-tribulacionistas. Eu sou, assim, do lado do pré. Eu acredito que Deus vai tirar da grande tribulação, Deus vai tirar a igreja da terra, né? Pra depois vir. Por isso que tem esse silêncio no céu, porque a Bíblia não fala pra nós que lá no céu é adoração 24 horas. Sim. Quando você olha, o que Jesus fala lá em Filipenses? Que ele virá com os seus anjos. Então, para ter silêncio no céu, você olha só, é uma frase, literalmente, eu vou ler lá. Teve silêncio no céu, ninguém dá importância. Mas esse silêncio, a gente olhar para Daniel fala de uma semana. E ali é onde que Jesus vai vir. Então a gente não pode olhar, analisar assim de forma literal e ver que é só uma frase de silêncio, não. Ali é Jesus vindo com seus anjos buscar a tua igreja. Por isso que houve silêncio no céu. Porque os anjos vêm acompanhando Jesus. Interessante, né? Por isso que eu tô falando pra você que é forma simbólica. Mais simbólico literalmente, né? É só um livro. Não, se for só ler ele, você passa vergonha. Você acha, Renato, que assim, essa é extra, hein? Não, essa é extra aqui. Pode falar. Você acha que assim, as igrejas, assim, análise suas, tá bom? Deveriam falar mais sobre Apocalipse nas igrejas? Porque não fala muito, né, assim, né? No meu ponto de vista, Manuel, eu acho que deveria falar um pouquinho mais, né? Até sempre na nossa igreja a gente está sempre assim, não direto, mas está sempre ministrando, falando ali das 7 promessas, né? Quando escreve as 7 cartas às igrejas ali, que o João começa falando das 7 cartas, né? Então, eu acredito que muitos, depois dessa pandemia que nós tivemos em 2020, muitos não voltou para a igreja. Ah, mudou muita coisa, né? Você tá entendendo? A igreja mudou, né, Renato? A gente já conversou esse off uma vez, né? Exatamente. A igreja, ela mudou muito. Ela mudou muito. Então. E quem não entendeu essa mudança da igreja, porque assim, eu creio que eu posso falar isso daqui. Pode, ficar à vontade. A gente já conversamos sobre isso, né? A gente tá aqui. Assim, muitas coisas foram ditas antes da pandemia. Por exemplo, vamos citar uma coisa, por exemplo, aqui. Vamos falar aqui. Isso eu tô falando, não é nem o Renato, tá? Eu estou falando aqui, eu e o Emanuel. Fica à vontade. Estou conversando com ele aqui. E se eu falar errado aqui, ele vai corrigir eu. E se é o pastor aqui, eu estou aqui junto. Você pode me corrigir aqui. Eu aceito correção numa boa. É assim, por exemplo, nada vai acontecer com o cristão. Né? Nada vai acontecer com o cristão. Nada vai acontecer, nada acontece. Eu sou crente, nada acontece comigo. Só que aí veio a pandemia, quantas mortes de cristão teve? Exatamente. Pastor Cleiton teve aqui. Olha que interessante, ele falou pra nós aqui. Até fiz o corte disso daí, viu, Júnior? E você é ligado com a gente também aí, viu? Assim, ó, eu faço assim, mas é 1 pra lá e 3 pra cá, né? Então o ditado que eu sei, né? É 1 pra lá e 3 pra cá, né? Se aponta pra uma, tem 3 pra você. É triste mesmo. Pastor Cleiton falou assim, ele morou numa cidade pequena, de interior pequena, e ele foi o primeiro a pegar a Covid. Esse trem aí, né? Foi o primeiro a pegar, né? Naquele pequenininho, acho que não sei se era 5 mil habitantes, pequenininha cidade. E ele foi o primeiro a pegar, né? Então, assim, muitas coisas, né, antes da pandemia, nada vai acontecer, porque é sua vitória, é sua bênção, tudo dá certo, né? Não que não seja assim, né? Não, tá certo, entendo o seu ponto de vista. Pós-pandemia, e agora? Por isso que muitos, às vezes, até... Exatamente. Né? Porque prometeram, igual eu falei, que dia que falei com a pastora Cíntia. Prometeram muita coisa, e tem gente isso, né, Renato? Prometendo muita coisa em nome de Deus, até a pastora cumprimentou pra mim. E nem tudo, né, é Deus. Tem gente falando em nome de Deus, nem tudo é Deus. Exatamente. Aí complementa com aquilo que você falou agora, né? Os falsos profetas. Exatamente. Tem gente dando profetada nas pessoas, dizendo que é Deus falando, mas você não tá dando profetada, você não tá fazendo profecia, né? Você tá dando profetada nas pessoas, né? Exatamente. Não é isso? E aquilo que eu não falei. Por isso que a igreja mudou. Porque faltou preparo. Não é verdade? Porque, assim, a gente, mano, você cresceu dentro da igreja. Sim. Eu cresci dentro da igreja. Estou lá até hoje. Vamos falar uma verdade. Nós viemos de um evangelho maquiado, assim, do modo de dizer. Meu Deus do céu, Renato. Tem que ser sincero, eu sou sincero, pode ser que qualquer um, sabe? Vou entrar nesse ponto que você quis dizer. Que o crente não fica doente, que o crente não pode, o inimigo não pode agir na sua família, nada, e não tem nada disso, sabe por quê? Você já pensou se fosse tudo bom pra nós, por que não ia querer ir pro céu?
Verdade, Renato. Não, se nós não ficasse doente aqui nesse mundo, se nós não pegasse o Covid, eu peguei o Covid também, minha família pegou. Uma luta. Se nós não passasse o dia do luto, mas pra que seria importante pra nós a vida eterna? Eu tive perda no Covid. Pós-Covid, eu tive perda na minha família. Então, né? Coisas aconteceram, né? Não é verdade? Agora, se fosse esse evangelho maquiado, não tô dizendo que as igrejas que tá pregando errado, não. Tô falando assim que pessoas que às vezes acham que tem esse pensamento de ser isolado, não, eu sou blindado, eu sou diferente, eu sou de cristal, não. Aí o Jesus já falou pra nós que no mundo nós vai ter aflição, né? Ele falou pra nós, depois eu vou deixar essa mensagem no finalzinho, num trecho. Mas se a gente for analisar, o que faltou? O que? O preparo. Falta preparo para as igrejas hoje. Porque você vai analisar em Apocalipse, fala que no final do tempo, né, quando levantar ali o anticristo, as pessoas vão se esconder. A pessoa vai tentar o que? Adorar a Deus no meio do mato. Né? Agora, você lembra da pandemia? A pandemia não podia abrir igreja. Não podia. Né? Não podia se reunir. Então eu lembro que eu me reunia ali com meus irmãos, ali que é pouquinha gente, né? Fazia o culto em casa, porque para não esfriar a fé. Porque faltou que o preparo dessas pessoas que achou que era diferente, né? Que era o super crente, que esse não pega nada. E na verdade não é isso, rapaz. O mundo a gente vai ter luta, vai ter prova, né? E os pastores que acompanharam essa mudança, né, sentiram bastante. Porque assim, por exemplo, teve um pastor que a igreja tinha tantos membros lá, limpou a igreja, ficou 5, 6, 10, né? Assim, eu tô usando um exemplo Exatamente. Aqui, tá? Imagina para esse pastor, né, ele ter que rebanhar tudo de volta, trazer. Dá trabalho. E às vezes aquele membro, né, Renato, que perdeu alguém na família, Exato, aquele membro que... até se explicar, vem aqui, irmão, né? Exatamente. Então muita coisa aconteceu, né? Não, mexeu com nós, né? Eu costumo dizer assim, né, infelizmente, hoje ainda tem alguns indícios disso, né? A gente está preparado para tudo na igreja, né? Mas menos para situações difíceis. Exato. Né? E hoje eu vejo alguns pastores, né? Eu creio que você seja nesse sentido também, né? Muitos outros pastores que eu vejo agora, a gente acompanha os pregadores aí, né? Inclusive onde eu estou hoje, já entenderam isso, né? Isso. Mostrar para os seus fiéis que a vida, ela é ociosa. Eu faço programa de rádio aqui e eu falo sempre isso, né? Na live eu faço. A vida é ociosa. Exatamente. Agora o que vai garantir o nosso alicerce ali é o que nós falamos todo dia aqui. É o tanto que você está assim com Deus. É o seu relacionamento, né? Não é verdade? É o relacionamento. Não é isso, pastor? Exato. Agora eu falei pastor, não falei Renato, hein? Não, eu não ligo pra isso, não. Isso é só título, fica em paz. É que eu tô falando. É que a gente fala por respeito, Renato. Isso. Eu tô brincando aqui, que eu já tenho amizade, não, né? Fica tranquilo. tranquilo. Eu me divirto com ela, porque a gente sabe, sempre eu falo, né, nas minhas mensagens, né? Que a nossa vida ela é como uma roda gigante, né? A roda gigante, ela tem um momento que ela vai lá em cima. Sim. Daqui a pouco ela desce de novo, né? Porque a nossa vida ela é cheia de altos e baixos, né? Paulo fala para nós que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas antes ele fala, eu sei estar triste, também sei estar alegre, né? Sei ter bastante, sei ter pouco. Então o que acontece? A gente tem que estar preparado. Imagina agora nessa guerra lá, cristão no meio da guerra. Exatamente. Lá. Né? A guerra acontecendo, familiares sendo perdidos, sabe? Porque a guerra, infelizmente, é o resultado da guerra. E aí você fala, vai dar tudo certo. Tá tudo certinho. Míssil caindo ali. Isso, igreja sendo destruída, hospital. Tá tudo certo. Né? Então aí que a gente fala, né? E por que vamos dar um exemplo, né? Entra naquele assunto que você tá falando. Por que lá Deus não tá preparando? É que eu falei pra você, Deus tá mostrando pra nós que esse mundo é cada vez pior. Né? Se nós colocar isso no nosso coração, nós não pode ter esperança nesse mundo. Né? Eu tenho esperança que eu nunca vou ficar doente, nós nunca vai morrer. Não, nós vai morrer, nós tem uma senha, cada um de nós tem a senha. Eu digo, Deus fala, vem, aí tem que ir, não adianta. Então, se a gente tiver esperança nesse mundo, pra que serve tanto tempo que nós tá na igreja? Verdade, Renato. Não, então eu penso assim, mano, eu sempre falo pros irmãos, tem doença que Deus vai curar, certo? Mas tem doença que Deus vai tratar. Tem doença que Deus não vai curar. Porque às vezes se ele curar aquela pessoa ela vai desviar do caminho dele e vai ficar pior ainda. Aí vem, né? Então ele prefere segurar aquela pessoa numa cama, prefere segurar a pessoa daquele sofrimento, porque Deus fala assim que não adianta nós entrar com o nosso corpo faltando, é melhor faltar um membro do nosso corpo do que nós ir inteiro pro inferno. Renato do céu, Renato. Então, a gente tá entrando num assunto, Manuel, que eu sou sincero, a gente tem que ser sincero e tô falando da palavra. Se eu tiver fora da Bíblia, qualquer um que estiver assistindo pode me corrigir na Bíblia. Mas aquilo que nós tá falando, o mundo, né, o evangelho que nós prega na igreja, é o verdadeiro. Não é o mar de rosa, é o evangelho que tem espinho no caminho. O próprio Jesus fala para nós que a porta ela é estreita,
A porta não é larga. O caminho é estreito também, não é caminho largo. Então, se a gente observar e analisar, vai ter dificuldade. Vai ter momentos bons também, não vai ser só a luta. Ah, mas só luta, não. Vai ter os momentos bons também, vai ter os momentos ruins. Mas o que Paulo fala? Em tudo. Isso que eu ia falar agora, né? É isso que tava na minha mente que eu ia falar pra ele agora. E ele fala, ele vai mais além, lá em Romanos 8, fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que passar minha luta, passar aqui os dias que nós estamos na face da terra, a gente tem que passar quietinho, glorificando a Ele. Agora você imagina você voltando no passado aqui e contando os apóstolos e dizendo os apóstolos, vai tudo dar certo. Já pensou? Você imagina que ousadia, né? Isso. Contar eles lá. Então, vai tudo dar certo, né? Aí nós sabemos o fim de cada apóstolo, né? O fim de cada apóstolo, né? Nenhum deles é mediação. Passou. O fim de cada um deles. Você já pensou? Vai dizer pra eles, vai dar tudo certo. Mas é que se eu chegar pra você e falar pra eles lá, né? Se nós tiver oportunidade, né? Vai ter essa oportunidade, né? De encontrar eles lá no céu. Eu tenho certeza pra você, o escritor de Apocalipse, que é João, se chegar, seu João, valeu a pena você ficar sozinho naquela ilha lá? Eu tenho certeza que ele fala, valeu a pena. Aí chega Paulo, valeu a pena você ser decapitado? Uma coisa que você não fez? Eu tenho certeza pra você que ele vai chegar pra nós, valeu a pena, Manuel. Por isso que Paulo fala pra nós lá em Romanos 8 mesmo, fala assim que toda a aflição que a gente passa nesse mundo, tudo, doença, luto, né, perdas, às vezes a gente passa por problemas, às vezes problemas sentimentais, às vezes problema financeiro. Fala que tudo isso, às vezes a gente leva uma vida, uma estatística da vida aí é de 80 anos, vamos dar um exemplo, né? Você passa 80 anos, aquilo que eu falei, altos e baixos. Mas aí ele fala assim, isso não se compara o quê? Com a glória eterna. Né? Os caras experimentaram, né? Agora fala pra ele falando aí, o cara que levava chicotada ali, cara, o cara que escreveu 3 epístolas, um cara que tem mais experiência que qualquer um de nós que juntar todas as igrejas no Brasil, que não vai passar 10% que seu pai passou. Ah, não é. Não é verdade? Ele não era ali um Deus, ele não era ali um super-homem, não, ele era um servo que nem nós. Né? Era uma pessoa que sentia, uma pessoa que passava necessidade, né? Um homem que... Eu gostava muito do pastor Ismael, que ele conversava com ele. Sim, pastor Ismael. Ele falava pra mim assim, pastor Renato, vai ter que tomar cuidado com o auge. Ele falava isso pra mim, sabe? No office, a gente conversava assim, né? Ele falava, sabe por quê? No auge, a gente tem muitos amigos. Paulo foi um deles. Ele teve muitos amigos quando ele tava ali pregando por todo lado, né? Fundando igreja. Mas quando ele tava lá em Roma, lá era 2 leigos que estavam do lado dele. Verdade, hein? E a nossa vida é assim, não adianta a gente falar, se apega hoje aqui nessa vida. Mas Jesus volta, meu amigo, a gente fica aqui mesmo. Por isso que o inimigo ele oferece um monte de coisa nesse mundo, né? É o que eu falei, vai agora na guerra, lá agora, no meio da guerra, vai falar pro pessoal que tá na guerra agora. Exatamente. Tá sem água, tá ferido, não tem hospital, Sem tá na casa. batalha lá, vai dar tudo certo. Então. Não, né? O máximo você pode dizer, olha, tenha fé. Isso. Tem esperança e pronto. O máximo você pode falar. Exatamente. É porque aqui, às vezes, pra nós aqui, né, nós estamos em outro continente, né? Isso. Estamos aqui, né, em outro local, tá tudo tranquilo, né? A gente tem água, tem hospital, tem médico disponível. Tem tudo aí, né? E tem tratamento, tem medicamento, né? Aí é fácil dizer, né? Exatamente. Agora, e lá, né? Então, às vezes, tem que tomar cuidado com essas, né? Por Com essas vertentes de pensamentos aí que as pessoas têm, né? Exatamente. Por isso que na pandemia muitos sofreram, muitas igrejas sofreram. A gente não pode ser, assim, egocêntrico, né? Trazer um evangelho egocêntrico só pra nós, né? Que nem tá falando aqui, tá pregando, não, vocês vêm pra Jesus, tudo bem, só maravilha, né? É só bênção. Aí você chega lá uma família que tá destruída uma hora dessa, né? Às vezes tá lá a viúva só com as crianças ali, perdeu o seu esposo na guerra. Qual que é o nosso objetivo? É orar por eles. Para que Paulo fala para nós orar para que não venha desfalecer as fé deles, porque para nós pregar que tudo bem, com o nosso armário cheio, trabalhando, com a nossa família completinha, é gostoso a gente falar. Mas e para eles lá? E aí que entra aquilo que eu falei para você. Nós não pode ter esperança nesse mundo. Porque se não tivesse aflição nesse mundo, se não tivesse aquelas guerras ali, ninguém queria ir pro céu. Todo mundo queria ficar aqui mesmo. Falar, não, pra que ir com Jesus lá, se aqui tá bom? É o que o mundo oferece, né? Oferece uma falsa paz, né? Isso. Né? Oferece aí uma ilusão, né? Exatamente.
oferece algumas coisas que aparentemente parecem ser boas, né? Isso. E às vezes alguns aí, é prazeroso, é bom, Momento, tal, né? acaba sendo iludido, né? Prazer por do momento, né? Porque, assim, sabe o que eu acho bonito? Eu sempre falo isso para as pessoas, quando uma pessoa, ela renasce novamente, né? Porque, às Isso. vezes, assim, você tem uma visão de vida de um jeito, mas a hora que você abre o olho e você vê, poxa vida, aí você começa a ver a vida por outro olhar, quando você se entrega aos caminhos do Senhor, né? Isso. Você começa a ter a vida diferente, você fala, poxa, mas não era assim, parece que eu nunca vi isso, né? É o lance da mulher, né? A mulher, ela chega no ambiente, rapaz, assim, você sabe disso, já deve ter estudado sobre isso. A mulher, ela chega no ambiente, ela já, eu gostava muito do Ismael que ele fala sobre isso. Ela chega no ambiente, ela já lê o ambiente inteiro. Ela já sabe, ela já fala pra você assim, ó, se fosse sua esposa, ela fala, bem, ó, o pastor tá com um relógio vermelho, tá com um sapato preto, com uma camisa branca e tá com assim por diante. E a gente, o homem, quando chega nesse ambiente, que a gente fala? Você chegou ali, eu vi o pastor ali, tá ótimo, mas ela já viu tudo. Entendeu? Ela já fez toda essa leitura. E assim, onde eu quero chegar com esse meu comparativo? É a mesma coisa da pessoa quando ela se converte a Deus. Quando ela se converte, ela vai ver a vida diferente. Talvez tudo isso que ela nunca observou, ela fala, poxa, mas como que pode isso? Porque ela criou uma sensibilidade, né? Isso. Né? Ela se converteu, né, Renato? Calma, mais sensível, né? Então isso que são essas coisas importantes pra gente aprender. O Renato, quando Jesus, o que Jesus quer dizer quando ele fala assim, guerras e rumores de guerra? Você falou alguma coisinha já. Isso. Que ali é o princípio das dores, né? Aquilo que ele tava conversando, não é a vinda dele. É um alerta, né? Ali é tipo um sinal, né? Vamos dar um exemplo, você não toma um sinal lá na escola, tem um sinal para os alunos entrar ali, né? É como se fosse ali um alerta, fala assim, ó, vocês fiquem atentos que já tá aí, mas ainda não é o fim. Isso que ele quis dizer para nós não se apegar, porque muitas pessoas, Manuel, até querem tirar proveito dessa situação. Tem gente que fala guerra, tá acabando o mundo. Não, tem muitos líderes, né? Muitas pessoas aí do próprio sistema, né? Que tiram essa situação no lado político, você sabe disso, do lado religioso. Então, o que acontece? Por isso que Jesus já alertou nós, por isso que é bom a gente ler a palavra de Deus. A gente não é enganado pela palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela orienta, ela abre a nossa visão pra gente, né? Então não precisa, ele falou, tomem cuidados, que isso aí não é o fim dos tempos, é os princípios das dores. Então aquilo que nós falamos, guerra a gente sempre teve. Desde que o mundo é mundo, meu amigo, sempre vai ter, né? Aquilo que eu falei, a gente tem que ficar esperto o quê? Uma guerra global, uma guerra onde, vamos dar exemplo, falta água. Aí a gente tem que se preocupar, né? Vamos dar um exemplo, né? Sabe que o Brasil é um dos países mais ricos em água, né? Você sabe disso, saindo um pouquinho do lado da palavra de Deus, né? Voltando um pouquinho para a área de história, de geografia. Você olhar para um mapa ali, você observa lá para você ver, é planeta Terra, né? Na verdade, né? Mas na verdade, você olha pro lado do Brasil, que não é rodeado de água ali. É, bastante. Nós somos um dos países que tem as águas melhores do mundo, sabia? Então, se você for para analisar um dia começar a faltar, que já tá faltando em alguns países, aí começa a faltar ali, começa a faltar para cá, o que eles vão olhar? Opa, o Brasil é cheio de água. Então, a guerra, meu amigo, no lado político, no lado egocêntrico do ser humano, sempre vai ter. Então, se a gente parar e analisar e trazer o fim do mundo só por causa da guerra, a gente tem que rasgar isso que nós acabamos de ler aqui, que está na Bíblia. Não estou falando aqui abobrinha, não estou falando aqui que eu acho, que eu penso, não. Estou falando que a Bíblia fala, que o próprio Jesus foi para nós. Agora, aquilo que eu falei, o que nos preocupa é o evangelho sendo pregado, porque graças a Deus está sendo pregado o evangelho, né? A gente falou um pouquinho, né, continuando ainda com os nossos contrastes, né, sobre as guerras atuais, o apocalipse, né? O que você acha, assim, qual que é os erros mais, assim, os principais erros, assim, que as pessoas hoje cometem ao interpretar o livro de Apocalipse? Então, os principais erros do livro do Apocalipse ali é a pessoa trazer pro lado pessoal dela, né? Trazer pro lado pessoal, ou a pessoa só olhar por dentro dela ali, esquecer de comparar, né? A época que João estava escrevendo, porque tem assim, o livro de Apocalipse tem 3 turminhas ali, né? Que vamos dividir em 3 tipos de pensamento. 3 tipos de pensamento. Teólogo, tá bem teólogo. Tem os pensamentos, o que? Que alguns dali, vão dizer ali, os preteristas, né? Se for analisar, eles achavam que é só para aquela época, né? E tem pessoa que pensa desse jeito também, que é só para aquela época, só não, João já escreveu, já era.
Tem também a outra escolinha, daqueles que achou que, não, isso aqui já aconteceu agora. E tem aqueles que é só os futuristas. Não, vai acontecer só nos futuristas. Nós entra onde? Nos futuristas. Porque nós não vivemos naquela época que o João escreveu. Né? Se tivesse que acontecer então, naquela época, já tinha acontecido. Né? Já levantou o anticristo naquela época? Não levantou. Então, se analisar, o que eu olho pro livro de Apocalipse? Aquilo que eu falei para você. Não é só olhar pro livro, não é só ler. Eu vou só ler aqui e já tá bom. Não. É símbolos ali, estudar mesmo. Assim, eu falo pra você que eu sou meio nesso nesse assunto, né? Falar, analisar. Não, meu entendimento é nesso. É pouco entendimento, mas o pouquinho que eu entendo, eu vejo que não é um livro qualquer pra você só ler, você só falar. Acontece um terremoto que você já fala aí. É Apocalipse. Não é só uma história fantástica, né? Exatamente. Não é só mais um filme. Conto. Tem uns que acham que é só um conto, né? Aquilo que eu falei. Outros que achou que já aconteceu. Outros acham que não, é um livro que foi escrito ali, é só uma história que pode acontecer. Mas agora nós já se enquadra onde? Eu, particularmente, na turma dos futuros. Que vai acontecer isso aí, entendeu? Que se você analisar os grandes fatos que já aconteceu, né? Se a gente olhar, que nem essa pandemia mesmo ali, eu vejo que é um dos grandes sinais ali, sabe? Essa pandemia que teve aqui, porque isso aí, aquilo que lembra, né, falando da guerra, a guerra é um evento entre Estados Unidos e Irã. Então ali não é mundial, mas a pandemia foi mundial. Sim. Você parou para analisar? Foi mundial. Então, ali não tem que se preocupar, porque não foi algo que só aconteceu no Brasil, não foi algo que só aconteceu aqui em Bernardino, né? Você vê que todos os países ali aderiram à vacina, todos os países ali se preocuparam com esse vírus e se você analisar, em quase todos os países pegou, não teve um país falar, não, teve um país que não pegou Covid. Então, meu amigo, ali eu penso que já é um grande sinal do Apocalipse, que fala lá da peste, né? Que você vai olhar que até o capítulo 3 fala o quê? Ali das igrejas, das cartas, mas do capítulo 4 ele começa os princípios das dores. Então, ali não se preocupa. Aí encaixa a parte das guerras que a gente tá falando, que é os princípios das dores. Então, quando eu olho assim, você observa e vê o livro do Apocalipse, que você fez a pergunta para mim, né? O que as pessoas pensam? Tem uns que pensam aquilo que a gente tá falando, né? É só um livro. Mas não é só um livro. Ali já é a revelação de Deus, ali já é a receita para nós. Ali é dizer para nós que eu e você tem chance de se arrepender e ir pro céu. Mas ali tá escrito que o diabo já tá condenado. Tá escrito que ele já vai queimar no lago de fogo ali. Então você observa aquilo ali, as pessoas às vezes fogem do inimigo derrotado. Às vezes vem a pressão, vem a opressão, né? A pessoa fala, mas peraí, da onde vem tudo isso? É porque o inimigo ele já perdeu. Ele já tem o seu destino escrito ali. Então ele quer que você pense que é um livro qualquer. Não, ali já é o destino dele. Ele vai queimar no lago de fogo. Mas se eu e você se arrepender, se eu e você que conhece Jesus, né, ter o nosso livro no nosso nome no livro da vida, então a gente observa ali e vê que dá tempo de nós ir para o outro lado ainda. Então se eu observar por esse lado simbólico, né, não só o lado literal, mas o lado complexo ali do livro de Apocalipse, você vê que aquilo ali, meu filho, já é o caminho do inimigo, já está decretado o caminho dele. Mas o meu e o seu também está decretado ali. Porque ali fala que nós vamos para um lugar onde não haverá mais choros, né? Não haverá mais sofrimento. Então é um único livro que você vai analisar e vai ver que aconteceu algumas coisas, está acontecendo e ainda vai acontecer mais coisas, entendeu? Então por isso que não pode olhar só um simples livro, entendeu? Esse é meu pensamento, né? Assim, de acordo com a Bíblia, né? É que assim, né? A gente tem que ficar sempre atento, né? Isso. Há um ditado secular, né? Quando a gente fala secular, pra quem não sabe, né? Não tá acostumado, né? Seria um popular, vamos falar assim, ditado popular, acho que é melhor. Fora do contexto cristão, né? Sei. Diz assim que... o pessoal gosta muito de falar esse termo, até me deu um branco agora aqui. Como é que eu podia explicar assim? Alguns... Vou até pular essa parte que me deu um branco agora aqui, gente. E ao vivo é assim mesmo. Me deu um branco aqui, eu vou ter que lembrar aqui. A hora que eu lembrar aqui, eu venho aqui, a gente já fala aqui. Ao vivo é assim mesmo, gente. Vai acontecendo aqui. Fica tranquilo. Ô, Renato, assim, falando assim, as profecias, uma parte, assim, a gente vem observando, você acabou de comentar alguma coisa agora aqui, você falou, né? Sobre o futuro e tal, né? Mas algumas profecias, você acha que algumas profecias de Apocalipse já se cumpriram?
Já sim. E aí você falou assim, futuro, beleza, né? Mas assim, mas algumas que a gente vê, algumas coisas que vê as pessoas falando, comentando e tal, mas algumas profecias que estavam em Apocalipse elas já se cumpriram, né? Algumas já começaram a se cumprir, né? Tá caminhando pro futuro, né? Isso. Você falou agora aí, né? Já, porque aquilo que nós falamos, né? Se analisar ali, o livro de Apocalipse, ele é dividido, né? Certinho, né? Do passado, do presente e do futuro. Então, se analisar ali, você vai ver que já está cumprindo bastante coisa. Tem uma delas, né, que fala dos sinais do anticristo. Não fala ainda que ele vai se revelar, sim. E essa não se cumpriu ainda. Mas se você parar para analisar, Manuel, já fala de um sistema, né? De um sistema o quê? Que comanda o mundo. Eu fico pensando agora que é da tecnologia, né? Exatamente. Tem uns que dizem assim, ó, tem gente que fala, não sei, a IA vai ser o anticristo? E aí? Não. E aí? Não, eu não penso assim, porque, assim, o anticristo, a palavra anticristo, né, já fala que ele é anticristo. Sim. Então é uma coisa que vai contra. Aí você pega uma IA. A IA, ela é uma ferramenta que, tanto pro bem, você pode usar ela pro mal. Sim. Você tá entendendo? Uhum. Então, o que a gente pode observar? Eu penso assim, que vai ser levantada uma pessoa. Um líder, um novo líder. Vamos dar um exemplo aqui, não tô dizendo que é eles, pelo amor de Deus, né? Falar assim, não, mas vamos pro Elon Musk ali. Certo. Olha a sabedoria daquele homem ali. Certo. Você tá entendendo? Vamos dar um exemplo. É um cara que ele não tem um partido político. Pode analisar pra você ver. É um cara que desenvolve, esses tempos até ele criou um chip lá que pode até curar câncer, né? Então eu penso assim, que não que seja ele, né? Tô deixando bem claro aqui, não tô falando que é ele, mas tô dando um exemplo. Vai ser uma pessoa que vai ser levantada ali com uma sabedoria extrema. Assim, Renato, a gente colocando isso na pauta nossa aqui. Não, fica à vontade. Porque, na verdade é assim, né? A verdade é uma só, né? Quem domina a religião, domina o povo. Isso. Concorda comigo? Não, concordo. Então esse cara que vai vir, ele não pode ser um cara que não tem um domínio religioso. Opinião minha, tá? Não, é isso mesmo. Esse cara que vai vir, ele tem que ter um domínio religioso. Porque se a gente analisar, vamos analisar assim, igual eu falei pra pastora Cintia e pastor Anel, jogamos na pauta também. Se a gente for analisar da seguinte forma, por exemplo, quando Cristo tá lá no ministério dele, o processo de Cristo ali, os 3 anos de ministério dele, né? 3 anos e meio. Quando ele tá ali, quem que mandava naquele povo? O poder exatamente. Religioso. Isso. Você pode ver que nem os próprios pessoal, nem os próprios que estavam ali, que tinham invadido, acho que é Roma, né? Se não me engano. Roma, né? Tinha invadido aquele que estava no cenário ali que você vê, e de acordo com a Bíblia fala muito, né, sobre os governadores romanos, menciona ali, né? Tal, tem muitos ali. Né? Tanto que você vê alguns termos que são romanos aí. Isso. Esses caras chegam ali, eles não conseguem chegar ali e falar, né? Ó, chegamos aqui, a gente manda no povo e acabou. Não. O que esses caras fazem? Eles vão associando. Artimanhas. Levantando o quê? Líderes religiosos locais. Preparação, né? Aí tem aqueles reinados que eram o quê? Associados a Roma. Isso. Né? Que são. Tem um rei lá na época, não lembro qual é o nome do rei que era associado ali. Já tinha vários reinos que eram associados a Roma. Ali, né? Nero. Que era cristão ali, judeu, associado a Roma, né? Que representava o poder religioso. Então eles precisavam dominar aquela região, mas eles não podiam tentar ser extremos, né? A ponto tinha que ir devagar, abranger o sistema. Então, eu creio que esse cara que possa surgir, esse anticristo, isso é uma opinião minha, e se alguém questionar, isso aqui é uma opinião minha, só tá? Tem que aprender, não tem problema nenhum. Não, isso aí... vai ter que ser um cara que domine o quesito religioso. Porque, querendo ou não, a religião, ela é forte. E ela... forte. Em vários âmbitos, a gente falando não só da religião cristã, mas a religião tem esse poder. Então, esse cara vai ter que ter esse controle religioso ali pra tentar, porque, na verdade, né, o que eu falei pra você, é uma preparação, né? Não dá pra extinguir a religião, né? Aquilo que nós tava falando, né? Que eu tô usando um exemplo pra você, assim, é uma pessoa... Sim. Que ela vai entrar o quê? Na área da saúde... Sim, ela tem que ela vai entrar nessa área da religião, só que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma maquiagem ali na religião. Porque, assim, se você olhar por trás do anticristo ali... Quem que tá organizando? É o inimigo, a gente sabe, biblicamente, com certeza. Né? Opa. Então, se você olhar lá para Isaías 14, você vai analisar que o inimigo ele tinha um sonho, né? Ele tinha um sonho no seu coração quando ele estava lá no céu. O sonho dele qual que era? Ser semelhante ao Altíssimo.
ter um trono pra ele igual ao Altíssimo. Só que como, né, Deus foi lá e mandou ele pra baixo, né? Tá entendendo? Ele queria ser igual ao Altíssimo. Aí ele falou assim, como você, Isaías vai trazer essa visão pra nós. Como você não conseguiu ser semelhante ao Altíssimo, você estabilizou um trono aonde? Aqui no mundo. Então ele já tem um trono dele, não tá revelado ainda. Você tá entendendo? Por isso que eu tô falando pra você, que não vai pegar só... tem muita gente que fala, é o Papa lá. Não vai pegar só o Papa, sabe por quê? Porque vai enganar até o crente. A Bíblia fala que até os fiéis, alguns vão ser enganados ali. Até porque a gente fala de Papa, ele tá... modo de dizer, você tá entendendo? Vinculado a um poder religioso. Isso que eu tô querendo dizer pra você. É um poder religioso. Então, se você pegar ali e trazer só uma pessoa religiosa só... Porque a religião, Manuel, tem mais de 1000 religiões. Sim, daí isso eu quero dizer pra você. Então, esse não tem cara como. que vai entrar no cenário, ele vai ter que dominar Isso, não tem como ele ser só religioso. Preciso falar pra você. Tem que ser uma pessoa que ele vai o quê? Ele vai devagarzinho. Ele já tá montando, Zé. A gente sabe que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque é um assunto não, fica tranquilo. Que pode até sair do ar ali, né? Você sabe onde eu quero dizer, né? Sim. Então, mas se a gente analisar, já tá pronto. É porque assim, né? Como você falou, ele está aqui na Terra. Isso. Só que acontece, como é que você, vamos fazer o seguinte, como é que você implanta um sistema novo? É quando você apresenta o quê? Um sistema falho. Exato. Então, ou seja, eu crio o caos, mas eu já tenho a solução para o caos. Já tem ali E esse inimigo que você está falando aí, né? Isso né, que eu tô querendo dizer pra muitos aí sabem, é essa a tática dele, né? Cria-se o caos e eu tenho resultado. Já tem o resultado. Né? Muitas coisas que você vê acontecendo no mundo aí, não vamos falar muito aqui, mas assim, que vem acontecendo no mundo aí. Aí volta aquele pensamento que eu disse pra você vai concordar comigo agora, né? É que nem a pandemia. Viu? Aquilo ali já foi, você sabe que foi criado aquilo ali. Ai. Não, ali, se a gente olhar por esse lado assim, eu tô falando aqui, que não falei pra você, não vou entrar em debate com ninguém, não gosto de ficar brigando com ninguém. Mas aquilo ali, você viu que ficou ali, fez o que fez, daqui a pouco chegou ali a cura. Cria-se o caos, depois cria-se... Você está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que aquilo ali já é um dos sinais que a gente pode analisar, né? Então é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Diante desse cenário, Renato, eu acho que assim, o que mais importa pra gente, né? É a gente tá, como eu sempre brinco aqui, né? E a linguagem moderna hoje, que o pessoal fala, é a conexão, né? É você estar em conexão com Deus. Porque, infelizmente, estamos nesse mundo aqui. Exatamente. Né? A gente tem que fazer o que nesse mundo aqui? Você tem que beber água. Bebe água de onde? Do mundo. Exatamente. Você precisa comer comida de onde? Do mundo. É do mundo. Você precisa fazer... Não tem jeito. Né? Tá aqui, né? Tem que você passar. Tem que estar aqui. Você vai passar fome. Não tem jeito. Você vai ter que comer comida desse mundo aqui. Exatamente. Então, acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer, né? Que a gente sempre fala isso, né? É estar em conexão com Deus. Buscando a Deus, né? Se apegando com Deus. Não é viver relaxadamente. É dizer assim, Deus, é o que eu tenho pra hoje. Seja o Senhor comigo. A vida é o... Voltando ao início. Isso. A vida é ociosa, Senhor, tem misericórdia. Exatamente. Porque tem coisa que é inevitável, né? Isso. Inevitável. Hoje em dia... Você não vai, né, evitar muitas coisas, né? É que nem a tecnologia. Não gosto de tecnologia, mas o que você faz hoje? Tudo é tecnologia. Né? Uma ferramenta abençoada que ajuda nós. Nós tá aqui hoje, através do quê? Tecnologia. Você for voltar àquela época que você fazia rádio ali. Meu Deus. Na verdade, fazia ali um programinho, nós fazia ali, não saía da cidade. Tinha lugar que nem no bairro da cidade pegava. Meu Deus. Hoje não foi uma benção aqui? Não, tem canais aí de 1 milhão de ouvintes aí que acessam. É isso que é importante. Nós estamos aqui hoje, nesse canal pequeno nosso aqui, nós temos aí uma audiência de 22 mil ouvintes. Aí, pra você ver. Que acompanham, né? Estamos aí com 123 inscritos. Até um cara falou assim, coloca hoje, pastor sabe disso, coloca 123 pessoas sentadas dentro de uma igreja e você saiu do puto pregando. Exato. O que são 123 pessoas? Você fala assim, mas só 123? Entendeu? E aí você fala assim, o que são 21 mil pessoas ouvindo? 21 mil é aqueles que passaram, deram uma olhadinha e saíram o fluxo, né? Isso, e 123 que nós estamos aí são aqueles que sentaram, opa, vamos ouvir ele falar ali. Então você vê? É tecnologia, né? Tecnologia. E às vezes hoje em dia, não se limita só localmente, né? Isso se expande, né? Chega no mundo inteiro, né, Renato? Exatamente. Quando a Bíblia fala na Bíblia fala assim, todo olho verá, né? Isso. Há tantos anos atrás você fala assim, todo olho verá? Mas como? Você olha pra forma literal, você não vai entender, né? E hoje? Todo olho verá. Vixe. Então o negócio tem alguém filmando lá com o celular. Filmando. É muito...
Raramente, né? Muito expansivo, né, Manuel? A gente falou agora sobre essa parte aí. E essa guerra, né, Renato? Essa guerra que a gente tá vendo, ela é uma guerra, assim, mais espiritual, mais política, você acha, assim? Eu acredito que assim, tem o lado espiritual, né? Que a gente tem espiritual, guerra espiritual, a gente enfrenta todo dia, né? Mas eu vejo mais do lado político, né? Jogo de interesse. Eu acho que ali é o ser humano, né, Manuel? O ser humano sem Deus, né? Ele quer ser sempre que ter mais, né? Só ter poder, poder, poder. Ah, eu que mando aqui, é eu que mando lá, quero mandar ali também. Então eu vejo que ali é um jogo de interesses ali entre os grandão ali, sabe? Ali, né? Porque aquilo que eu falei pra você, a gente pode conciliar, né? Porque aquilo ali parece que não, mas pode começar ali e dali espalhar, você tá entendendo? Pode ser que vamos dar um exemplo ali, um palito de fósforo que você joga no mato seco, né? Até pequenininho que ela chama. Mas de repente ela pode... Porque você vê que um país depende do outro ali. É amarrado, né? Porque nós estamos ali, nós depende da matéria deles lá. Eles dependem da nossa, o outro depende da água, o outro depende do café, vou dar um exemplo, né? Então, se analisar ali que você vê que os Estados Unidos é uma grande potência, né? Um país que a maioria depende deles ali. Né? Nós trabalhamos na empresa, você sabe que tem coisas ali que vêm de lá. Matéria-prima, né? Então a dependência pode o quê? Gerar um conflito global ali, né? Pode gerar uma coisa mundial. Mas no momento agora eu vejo como político. Eu, particular, minha opinião minha, né? Um jogo de interesse. Isso, eu não vejo assim só espiritualmente ali. Não, tá certo, tem perseguição religiosa, tem. Mas é aquilo que eu falei pra você, sempre teve. Né? Nossos discípulos ali morreram perseguidos. Então não foi uma coisa que tá acontecendo só agora ali. Agora, quando a gente analisa e vê esse último sinal que eu falei pra você, que é do evangelho sendo espalhado, isso que nos preocupa. Porque hoje tá indo pra todo lado o evangelho. E a risco do cristão confundir fé com opinião política? Olha, Manuel, assim, se não, né, abrir o olho espiritualmente, se não estudar a palavra de Deus, se não ver realmente o que Jesus fala pra nós, que Jesus deixou nós tudo certinho, alinhado. Você sabe que eu tenho a minha opinião formada. Não, fica tranquilo. A gente sabe que hoje em dia tudo é política, né? O mundo se define em política. Exatamente. Né? A gente moramos no município aqui, e é política, o outro município vizinho, o outro município, o país inteiro, o mundo inteiro, tudo se define em política. Isso. Mas assim, eu tenho um certo medo, receio, quando a política começa a entrar dentro da igreja. Meu Deus do céu. Né? Porque a gente falou agora aqui. Eu acabei de fazer a pergunta aqui. Porque esse risco, né? Eu acho que esse risco pode acontecer, né? De só confundir, para acabar confundindo, não pode? Pode, aquilo que nós falamos pra você, é onde entra os interesses, né? Assim, né? Se a pessoa que tá na frente, né? Que nem, graças a Deus, a gente tá no ministério sério, né? Que não mistura as coisas, por mais que tenha a pessoa lá que representa o partido, né? Mas já vem uma mensagem pra nós lá de cima, falou, púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Eu concordo também com isso. Né? Se nós manter só essa frase ali no altar, é sagrado. É algo porque para adorar a Deus. Você quer falar de sujeira, quer falar de política? Espera acabar o culto, né? Porque qual que é a razão do culto racional? Ele não tem que ter um endereço? Se eu tô indo na igreja para fazer um culto racional, meu pensamento, né? O seu pensamento, você tem a mesma visão que eu. Qual que é? Você sai da sua casa aqui no domingo, vamos dar um exemplo, vai lá para adorar a Deus, né? Você chega lá, você prepara um louvor, que você é músico lá na igreja, o Júnior também é músico, vocês ensaiam na casinha dos seis. Vocês vão lá pra quê? Pra adorar a Deus. E a igreja é formada pra quê? Assim, não tô dizendo que a igreja não se intrometa, né? A gente tem nossos princípios. Eu tenho meu princípio, você tem seus princípios, a igreja tem os princípios bíblicos, desde que... Agora a pessoa sobe ali em cima, né? Em vez de pregar a palavra de Deus e vem só falar de política, tem pessoas que entram ali depressiva, né? Você entendeu o que eu quero chegar? É triste isso. Tem pessoas que entrou ali doente na igreja, tem pessoas que entrou ali, passou um dia difícil. Ela queria ouvir uma palavra de Deus, queria ouvir uma palavra que cura. Ela saiu dali mais doente ainda. Assim, eu acho assim, tem pessoas que pensam assim, mas a política ela é
tem que ter algum representante cristão lá e tal, no poder, tal. Eu concordo também nesse ponto, mas desde que não misture com os princípios da igreja. Né? É porque assim, é um assunto meio delicado. Né? Isso. Só que assim, às vezes assim, pensando nesse conceito, né? Porque política é um negócio assim, tem um lado bom. Exatamente. Né? O lado bom, tem pessoas honestas, tem pessoas sinceras, tem pessoas que, né? Tem pessoas boas. Só que tem pessoas também que às vezes, lobo e pele de cordeiro. Isso. Vocês falam. Eu penso que a política, Manuel, ela é igual escolher feijão, né? Vamos dar um exemplo ali. Você vai pegar os feijão, põe na mesa aqui, né? Você vê sua mãe escolhendo feijão? Ela pega aqui os bons, ela põe do lado. Os ruins que ela vai. Então tem pessoa boa ali, graças a Deus a gente vê pessoas ali que brigam realmente pelos princípios da família, pelos princípios da igreja. Então assim, a gente não pode ser hipócrita, essa é a palavra certa, de achar que não precisamos da política. Perfeito. Porque assim, a gente até um tempo atrás, você sabe que tem uns abençoados, voltando naquilo que eu falei pra você da nova ordem mundial, tem um sistema aí que quer mudar até a Bíblia. Quer mudar até a palavra de Deus. Então, se não tiver uma pessoa ali, um representante ali honesto, porque aquilo que eu falei é como escolher feijão. Tem bom e tem ruim. Você tá entendendo? Vai ter ali os ruins. Exatamente. Então, se assim, não olhar para esse lado aí. Na minha visão, eu acho que não deveria ter. No meio ali, não deveria ter. Não, mas pensa comigo. Você tá lá fazendo o seu culto lá, né? Você escolhe um louvor. Você tá, vou cantar esse louvor aqui hoje. Aí eu chegar lá dentro da sua igreja lá, que eu tenho poder pra isso. Sou um cara de autoridade. Falei, não, você vai cantar isso aqui. Por quê? Porque eu sou autoridade. Se você tem um lugar ali que se depende, que a gente pra ter uma igreja tem que ter o alvará. Sim. A gente pra ter uma igreja, a gente precisa de uma licença. Sim. Da cidade. Aí chega lá um representante, lá um deputado aí, vamos dar um exemplo. Chega lá e fala assim, ó, você vai pregar essa palavra aqui e pronto, acabou. Porque tem, Manuel, por mais que você não queira acreditar, eu sei que entendo o seu lado, assim, que muitos misturam. Mas se nós olhar para esse ponto de vista que eu tô querendo dizer para você, eu chegar lá e falar que você vai cantar esse louvor, não aquilo que você ensaiou, a ver o louvor tá xingando a sua família. Às vezes essa música que eu quero que você canta tá apoiando uma coisa da pessoa fazer um aborto, da pessoa fazer coisa que a gente não vai entrar em detalhe aqui. Aí você vai apoiar, depois lá na frente você fala assim, você tem seus filhos. A sua filhinha vê você e fala assim, nossa, meu pai cantou que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, mas aqui em casa ele me ensina que é ao contrário. Agora você pode imaginar se não tivesse um representante ali para tentar, porque tem ali, graças a Deus, tem política ali, né, que representa esse lado nosso ali. Que eu sei. Os princípios, né? Exatamente, é por esse lado que eu tô falando pra você, não tô falando o quê? De você ganhar proveitos. Que tem uns também, Manuel, que usa o púlpito ali, você sabe, né? Pra o quê? Pra arrancar dinheiro ali. Isso aí eu sou contra. Você fala pra chegar um político ali, ô pastor, ó, se você fizer a campanha pra nós aqui, eu vou dar tanto pra você aqui pra ajudar na igreja. Não. A vender, né? Não, isso aí eu sou contra. É que eu digo assim, quando eu falo sobre isso, assim, eu acho que assim, que era um assunto que não deveria estar ali dentro, sabe? Como você falou, externamente, não há uma questão de um irmão lá querer representar lá pra fora. Exatamente. E tal, né? Lá dentro no Mas congresso, dentro da igreja, né? é pra aí que você falou. Louvor, adoração ali, a palavra de Deus, que é importantíssimo. Né? A igreja não tem título. Porque assim, né? Quando você começa, assim, quantas amizades, quantos irmãos saiu de uma igreja por causa dessa Eu entendo. Ali dentro? É porque é visão diferente. Né? Então... se nós fizer os 6 aqui, ó. Você vai ver 9. Eu tô vendo 6 aqui. Né? Não, aqui, ó, fazer os 6 aqui. Você tá vendo 9, tá? E eu tô vendo 6, mas eu vou brigar com você. Pra mim é 6, pro você é 9. Então agora aquilo que nós falamos, desde que não misture as coisas, porque a igreja de Jesus, ela não vota. A igreja de Jesus, ela não tem título de eleitor. Quem tem título é eu e você. Por isso que eu acho que a igreja não pode obrigar ninguém a votar em ciclano, a votar em fulano, não. Porque o irmão vota em quem ele quiser. Pode confundir, né? Exatamente. Causar uma confusão ali, né? Você tá entendendo? A gente que externamente sim, instrui, mas não ensina o púlpito. Se chegar a pessoa depois do culto, pastor, o que o senhor acha de eu fazer isso, de votar em ciclano? Qual que é a sua... Aí, depois fora do culto ali, tem problema, que ali é um cidadão que tá falando, né? Mas eu penso que se a gente tem ali o altar, né, o púlpito ali, só tem que ter uma mensagem ali.
A mensagem de Jesus Cristo. De Cristo. Né? Esse é o meu pensamento. É que assim, né? Quando começa a envolver muito essas questões aí dentro da igreja, fica difícil, né? Não pode. Eu Fica também difícil sou... porque o foco acaba sendo mudado, né? Isso. O Tira o foco acaba foco, sendo né? mudado, né? Marca-se uma reunião isolada. O foco é mudado. Acho que você falou agora, igreja é lugar de adorar a Deus e ponto. Só que assim, a gente sabe, né, que no contexto geral, né, nós temos que conviver com a política, ela faz parte da nossa vida. Entendi. É como você falou, né? Se você precisa de alguma coisa, você precisa procurar um órgão público. Precisa de uma licença, você tá entendendo? Pra manter uma igreja aberta, hoje você precisa do alvará ali. Você tá entendendo? Só que eu digo assim, não misturar isso dentro da igreja. Não deixa, não tira o culto do Senhor Jesus. Não é interessante isso daí, né? Se eu concordo. Você acha, Renato, que assim, há um exagero, assim, é um sensacionalismo quando falamos de fim dos tempos? Olha, Manuel, eu acredito que, assim, olhando pra parte, né, agora vamos sair um pouquinho da parte que nós pensa, né? Mas se a gente olhar pra parte da natureza, né, a gente vê algumas catástrofes acontecendo, a gente vê que o nosso mundo, né, por se multiplicar muitas pessoas, né, a gente vê que eu acredito que a natureza, ela já vem falando pra nós da vinda de Cristo, sabe? Eu acredito que se olhar, não seja ser um sensacionalismo, achar, não, é só eu que penso, não. Então, se a gente parar um pouquinho, aquilo que eu falei pra você, esquecer, não olhar só pra guerras, né? Que o assunto é sobre guerras. Mas a gente parar e analisar, ver aí essas chuvas que vem acontecendo, né? A gente vê aqui perto de nós, tornado chegando perto de nós, já nunca teve isso. Então, se a gente parar para analisar um pouquinho assim a natureza, ela vem alertando nós. Ela vem falando para nós que o mundo já não está suportando mais, sabe? Então, eu penso que, né, tá pertinho sim de Jesus voltar, né? Embora que ninguém sabe o dia, a hora, né? Ele mesmo fala que nem os anjos sabem, né? Só o Pai que está no céu que sabe. Então, eu penso que se a gente olhar para esse lado, meu amigo, olhar para o lado da natureza, você vai ver que a natureza já está gemendo, a natureza. Porque Apocalipse fala pra nós que ia ter um pedacinho ali que ia mostrar, né? A natureza, ele ia falar um pouquinho da vinda de Jesus pra nós. E às vezes a gente tá disperso. Às vezes a gente tá preocupado com isso, com aquilo. Mas aqui até acontecer perto de nós, né? A gente vê um tornado que passa por perto. Você vê um tornado que destrói casa, destrói família. Então, aquilo que eu falei, a natureza, ela vem se aumentando cada vez mais. Eu penso que a natureza, ela já vem dando os alertas para nós, né? Então, não chega a ser um sensacionalismo, uma coisa só minha. Mas se você olhar do lado global, lado mundial, a gente tem que ficar em alerta. A questão desses sinais que nós falamos aí. A tecnologia, o amor de muito tem se esfriado. Né? Você vê o ser humano mata o outro no trânsito por causa de pouca coisa. Aí é uma seta que o outro esqueceu, daqui a pouco o cara vai ali e saca o revólver. Falta de humanidade, né? Você tá entendendo? Se colocar no lugar do outro, né? Então, se a gente parar pra analisar, Manuel, a gente vive um mundo diferente já. Eu penso assim, eu olhando já assim as estatísticas, olhando esse lado que eu falei pra você, dos princípios das dores, eu penso que logo Jesus volta. Tá chegando, gente. Eu penso que nós estamos aqui pertinho de nós ouvir a trombeta, né? Olha aqui, ó, sua esposa tá assistindo a live, amém. Falou aqui, ó, Magali, sua esposa, né? É minha esposa. Magali é parecida. Esposa. Leto Bernardes, acompanhando a gente. O Wesley Sanches aqui, ó. Boa noite, Emanuel. Ele fala, chama-se de Lino, né? O Wesley chama-se de Lino. Boa noite, Emanuel. Lino, coisa linda, hein, Renato? Temos que estar bem atentos aos sinais, pois o fim está próximo e os líderes mundiais e o homem, né, do pecado, anti-messias está prestes a surgir, né? Comentamos agora de qualquer que ele falou isso, nós estávamos conversando sobre o assunto aqui. Ô Wesley, obrigado, hein? Um novo comentário, vamos ver aqui quem tá comentando aqui. A pastora Cíntia tá aqui assistindo a gente também, pastora Cíntia acompanhando. Thaís Bernardes aqui, boa noite, falou aqui também, né? Gente, se quiser fazer um comentarinho, pode fazer, viu? A gente tá aqui pra mandar um alô pra vocês, né? Isso é importante pra gente tá dialogando com quem tá acompanhando a gente aí, tá bom? Diante de tudo isso, Renato, que vem acontecendo, você acha que devemos ter medo ou esperança?
Eu penso que, Manuel, o cristão ele não pode ter medo, né? Eu creio que tem que, assim, meu ponto de vista, né? Eu, Renato, falando aqui. E biblicamente falando, a gente tem que estar atento e ansioso para esse dia. Eu tô ansioso para que Jesus volte logo. Então, quando você vê esses sinais acontecendo, o cristão tem que ficar alegre. Tem que ver que falou, poxa, eu vou partir desse mundo aqui logo, eu vou cair fora disso aqui, dessa terra, né? Que na verdade a gente vai ser transformado, depois Jesus vai transformar esse mundo e vai voltar pra cá, mas aí já é outro assunto, né? É por isso que, né, nós comentamos agora de pouco, né, sobre a gente até alongou, abriu um parênteses aí, entrou no assunto assim, mas fazia parte do nosso roteiro aqui. É por isso que, né, não pode tirar o foco. Exatamente. Porque às vezes essas coisas que nós comentamos aqui, para não falar de novo, que a gente acabou de comentar agora de pouco, no quesito político, são coisas que tiram o foco das pessoas, né? Do que verdadeiramente, igual eu falei pra pastora Cíntia aqui agora de pouco, semana passada ela esteve aqui, eu falei pra ela, a questão não é, mais uma vez eu falei isso, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo isso aqui, a questão não é a igreja, é o que estão fazendo dentro das igrejas. A igreja. Sei, a igreja ela tem um propósito principal, você acabou de falar aqui agora, um pastor, né? Como autoridade, como pastor, você acabou de falar aqui. A igreja o que é? Adoração, aprendizado, preparação, esperança, fé. Você falou, o irmão chega ali com um problema, precisando de um socorro. Você é um pastor, você faz isso. Os pastores fazem muito isso, que é a função deles, né? Isso. O pastor vai no hospital visitar, vai na casa do irmão, vai fazer uma oração. Né? A igreja vai lá, tá com fome, não tem comida, não tem aqui um negocinho aqui, ó, uma doação aqui e tal. Esse é o papel. Propósito da igreja. Exatamente. Acontece que essas coisas, assim, é importante ter um representante. Sim, não tá errado. Só que não pode ser o foco não pode misturar, da igreja. A igreja tem outro propósito, né? Exatamente. Não é isso? Essa é a visão. Eu tô falando isso aqui, sim, para deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, os caras foram criticar. Né? A gente não veio criticar de maneira nenhuma, né? A gente só falou para as pessoas entenderem por quê. Tem muitas pessoas hoje, Renato, que estão deixando de ir na igreja, né? Porque teve uma desavença política com fulano, com ciclano, com Bertano, ela não vai mais na igreja. Mas essa pessoa, ela não vai mais, ela tá passando por uma situação difícil, ela tá numa depressão, e ela não quer, tipo assim, às vezes, o que eu vejo muito isso? As pessoas, às vezes, elas estão bravas com pessoas, só que elas fazem? Elas ficam bravas com Deus. Isso. Mas que Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Foi uma situação criada, né, por uma coisa que colocaram ali dentro, por uma, né, algo que foi colocado ali dentro. O foco foi mudado. Exatamente. E aí acontece essas coisas, aí acontece. Por isso que eu acho assim, que sim, é importante. Sim, a política ela é importante. Isso. É importante que a igreja tenha um representante. Sim, é importante. Mas o foco do culto, o foco da igreja, o foco dali... Não pode desviar, né? Tem que ser o que você falou agora. Louvor, oração, aprendizado e preparação. Exatamente. Esse é o meu ponto de vista. E eu não tenho medo do que eu estou falando aqui. Não, você está correto. Eu penso dessa forma. Tá corretíssimo. Respeito o local que eu estou, o ministério que eu estou, como você respeita também. Nós respeitamos. É a nossa opinião. Não é verdade? Grandes pastores que tem, pastores bacanas demais. Até mandar um abraço à pastora Cíntia, pastor Fábio, né? São pastores maravilhosos, gosto muito deles, respeito muito eles. Certinho, sim. A pastora tá aí assistindo a live. Respeito muito. Não tô falando porque ela tá aqui, não. Eu respeito, sim. Não, conheço, mano. Né? Como eu também conheço você faz tempo. Ixi, trouxe você aqui. E os demais que passaram aqui, pastor Ademar, pastorzão, né? Bacana. Aqui, né? Um grande amigo meu. Cara, fico feliz, ele veio aqui, ele pastor veio aqui. Né? Outros passaram aqui, que da outra temporada. Pastores, gente boa demais. Então a gente respeita todos esses homens, mulheres de Deus, pessoas que Deus levanta, pessoas que Deus usa, né? Pessoas como você que Deus usa para acolher uma pessoa, para ensinar, para discipular, né? Para visitar, para fazer uma oração, né? São pessoas que têm que ser honradas e respeitadas, sim, né? Se você tem um pastor na sua igreja, respeite um pastor da sua igreja mesmo. Né? É importante isso. Exatamente. Não estamos aqui para dizer o contrário disso, não, tá bom, gente? De maneira nenhuma. Como nós falamos agora aqui, a questão não é a igreja, não, a questão é o que fizeram e que estão fazendo. As pecinhas, tá indo, né? Mas graças a Deus, Renato, que existem igrejas de homens bons, graças a Deus, né? Assim, como a gente, vamos dizer assim, toda profissão tem, infelizmente, né? Quem faz a coisa certa e a coisa ruim, igual na política. Alguém faz a coisa certa? Faz. Merece, merece. Exato. Alguém deve ser vaiado? Sim. Alguém, sim. Né? São duas. E assim, nos demais
contextos aí de profissões. Eu quis dar esse desabafo aqui para explicar, porque às vezes quem está assistindo lá, pensa que nós vamos daqui fazer isso. Pau nos políticos. Não é isso. Isso não é Deus. Né? Hoje eu precisei de uma situação, eu tive que bater lá no poder político local e pedir uma ajuda e fui ajudado. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês aí. Então, essa que é a nossa visão, né? Assim, então, Renato, tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Nesses quesitos, assim, para não haver uma distorção do propósito, né? Do principal que é o foco, né? Propósito. E é que você falou agora de pouco, né? Desse cenário, não tem que ter medo, tem que ter esperança, né? Não, a gente tem que, aquilo que nós falamos, né? Tem que fazer que nem Paulo fala para nós, né? Que o homem que só tem esperança nesse mundo é o mais pobre que tem, né? Então, a nossa esperança não é daqui, não. Jesus, né? E você tem que torcer pra acontecer logo isso daí. O que acontece? Se Jesus volta, né, já vai pra cima. E você acha que ele fala que um dos sinais dele que eu gosto, que ele fala que os dias serão abreviados. Por quê? Para que os escolhidos não dá tempo de nós ser salvos. Você pode prestar atenção, gente, que o dia tá passando tão rápido. É um dos sinais também. Então a gente aprende com isso aí, a gente observa, a gente vê, acorda, daqui a pouco já é hora de dormir. Se não faz, não consegue fazer nada, pô. Muito rápido. Né? Eu falei de fazer que ia preparar, não preparei nada, que você tá pegando aqui no pulo. Eu preparei. Eu tô indo no nosso roteiro aqui, mas estamos interpretando. Eu ia preparar, eu tive que ir no hospital orar pra uma ovelha nossa. Você foi orar, né? Tá vendo? Eu falei, não, eu saí do serviço, vai lá pro hospital, orei e falei, agora não vai preparar, não, deixa que Deus usa na hora lá e. Renato, e como é que é? Vamos fazer abrir outra aspas aqui, né? Um parênteses, mas acho que é assim que fala. E como é que é pra você, por exemplo, você é um pastor novo, né? Tem vários pastores veteranos aí. Ixi. Né? Você tá quanto tempo de ministério você tá? De ministério? Pastoral, sabe? Na igreja, assim, toma conta da igreja. Quanto tempo que você tá? 6 anos vai fazer. 6 anos? 6 anos. Você tem hoje os 30 aí? É que eu fiquei 5 anos, mas auxiliando outro pastor. Sim, agora sozinho na frente ali, eu tô com 6 anos. 6 anos. Pastor na frente da obra. E você tá com quantos anos agora? 33 anos. 33 anos. É um pastorzão novo, rapaz. É a idade de Jesus. É verdade que Jesus. Como é que é isso, cara? Você tá ali assim rapaz, eu falei pra você. Você tá ali novão assim, porque os pastores seriam todos veteranos. Pastoreio, né? Que eu sempre falei pra você da outra vez, a gente fala de novo, né? Não é uma profissão, não é algo que você quer ser. Vai lá, não, meu sonho é ser pastor. O pastor é chamado, né? Então, se a gente foi chamado por Deus aí há 6 anos atrás pra ser pastor, é aquilo que eu falei. Falar que eu queria ser pastor, falar, meu sonho é ser pastor. Não tem pastor na minha família, nada. A gente respeita, teme a Deus, né? Porque eu levo muito a sério o nome pastor. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele vai dar o quê? Esse título a Deus. Falar, o Senhor é meu pastor. Então você vê que não é um título qualquer. Então não é algo que assim, eu quero ser pastor e pronto, acabou. Não é algo que Deus que chama. Paulo fala para nós naquelas cartas dele que, tem uns que é chamada pastores, outros chamada presbíteros, outros chamada diáconos. Então é um chamado que Deus deu para nós. Então penso que se Deus escolheu a gente tá aqui à disposição dele, né? Mas é algo que não que você quer ser. Que hoje em dia tem pessoa que acha que é comprar um curso na internet lá e virar pastor. Vou subir no monte lá e joga um óleo na cabeça e virou pastor. Mas se você vê a bordoada que você leva no pastorado, então você sabe que não é isso daí. Tem muitos que às vezes entram com depressão, tem muitos que às vezes não aguentam a pancada, muitos já entram por outro lado para tentar ganhar dinheiro, a gente sabe disso. Mas o verdadeiro pastor não é algo que nasce dentro de você. É algo que nasce de Deus. Deus chama você para trabalhar na seara. Tá bom? Esse é o meu pensamento. Se formar hoje é fácil, né? Não, você vai aqui, Manuel, você sabe o que eu tô falando, né? Fala um curso de teologia na internet, você vai lá no monte lá, e eu ver um abençoado que você nem conhece no escuro onde você é pastor. Mas aí que eu falei pra você, se olhar o peso que tem esse nome, meu amigo, a gente não brinca com esse nome. Então eu vejo pra você que não é só um título, né? É uma excelência, é um legado que você deixa, né? Se você anda na rua ali, eles não conhecem você como Renato, mas conversa aqui como Renato. Mas para alguns lá que eu pastorei, estão em torno de quase 80 pessoas ali é pastor Renato, né? Você vai nas igrejas, pastor Renato. Esse dia eu fui orar para uma ovelha minha, tinha uma pastora lá da cidade de Manduri, pediu para mim orar pela mãe dela, e isso que fazia mais de 6 anos que eu não via essa pastora. No escuro, a pessoa conheceu, o pastor Renato, você que tá aí, faz oração para minha mãe aqui.
Então é algo muito sério no mundo espiritual. Então não é qualquer coisa. Eu penso que, assim, eu tô, né, graças a Deus, tô cumprindo o chamado que ele deu na minha vida, mas não é aquilo que você sai cantando vontade, não, porque não é nada fácil, não, meu amigo. Queria que você deixasse agora uma mensagem, né? Deixa Uma mensagem final para as pessoas aí. Só uma palavrinha rapidinha. O próprio Jesus nos deixou para nós. Tá lá em Evangelho de João. Aqui, ó, no capítulo 16, né? Vamos ler só a parte B do versículo, né? Para não tomar tempo. Diz assim: o próprio Jesus, quando ele tá terminando de dar as orientações ali, sabe, para os discípulos, né? Que até fala que as palavras de despedida dele, depois ele vai fazer a oração por eles. Aí ele vai falar assim, ó, no mundo, tá lá no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, né? Vai ler só a parte B, né? Vamos ler o versículo inteiro. Ó, falei essas coisas, né? Para que em mim vocês tenham paz. Aí ele vai colocar aqui, ó, no mundo, e põe uma vírgula. Vocês passam por aflições. Ele vai colocar um ponto e vírgula. Olha pra você ver que interessante. Mas tenham coragem. Aí ele vai colocar 2 pontos agora. Eu venci o mundo. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, irmãos, né? Quando falar de Apocalipse, lembre-se, é esperança. Você vê os sinais acontecendo. Jesus falou para nós que nós vai ter aflições nesse mundo. Ele não foi mentiroso. Às vezes você está vindo para o evangelho agora, às vezes a pessoa está falando isso, aquilo, mas eu só tenho luta. Calma, vai ter o momento da vitória também. Mas aqui eu deixo essa palavra que o próprio Jesus deixou. Não foi João, não foi os apóstolos. Ele mesmo falou que no mundo nós teremos aflições. Mas tenhamos bom ânimo. O que é bom ânimo? Aquela pessoa que tem esperança. Aquela pessoa que ela está passando pelo deserto ali, mas ela sabe que Deus está passando com ela. Ela está passando às vezes por vale da sombra da morte, mas ela sabe que Deus está passando com ela. Né? Às vezes ela está passando ali dentro do barco, está no meio da tempestade, mas ela sabe que Jesus está sentado com ela no barco ali. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Tenham bom ânimo, porque o nosso Jesus já venceu o mundo, tudo isso ele já venceu. Nós temos que suportar. Porque a palavra de Deus fala no Evangelho de Marcos, né? No capítulo 13, que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente tem que perseverar, ter bom ânimo e saber que o nosso Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Amém, pastor. Muito obrigado aí, né? Opa, pastor e grande amigo Renato. Nós, tamo junto. Tamo junto. Gente, um abraço pra vocês. Muito obrigado. Vocês não estão vendo na câmera aqui, ó. Vou aparecer minha mão pra vocês aqui, ó. Aqui, minha mão aqui pra vocês, ó. Probleminha básico, mas faz parte. Até a próxima. Muito obrigado, Opa, né? Que Deus abençoe os ouvintes Isso, também, né? Irmãos ali. Deus abençoe os amigos, companheiros. Tamo junto. Manuel é bênção de Deus. Amém. Tchau pra vocês.